Olá, irei apresentar agora, na cadeira de flotação e propriedades da interface, na unidade 2, fases e interface do processo de flotação. Sou graduando de pós-graduação da Faculdade Unilea, no curso de Engenharia de Minas, e me chamo Arthur. O professor dessa cadeira é o Leonardo Ribeiro de Oliveira Mauro. Iremos abordar alguns tópicos importantes, como tensão superficial, o que seria tensão superficial e sua influência na interação partícula-bolha, e fatores que estimulam a colisão partícula-bolha. Uma característica dos líquidos, no geral, é possuir uma superfície plana bem definida, o que os distingue dos gases. Uma medida dessa superfície rígida dos líquidos é chamada de tensão superficial, onde a tendência das moléculas da superfície do líquido é serem puxadas para dentro. Quanto maior a tensão superficial, mais rígido será a superfície do líquido. A tensão superficial é formada a partir das forças intermoleculares dessa forma. Precisamos conseguir relacionar essa propriedade com propriedade de moléculas individuais. A tensão superficial da água se forma 3 vezes maior que a maioria dos líquidos comuns por causa de suas ligações de hidrogênio fortes. A força intermolecular de atração que atua no líquido faz com que exista uma diferença de energia entre as moléculas no interior do líquido, atraídas em todas as direções pelas moléculas vizinhas, e aquelas da superfície, atraídas apenas para o seio da massa líquida. O que é tensão superficial? A tensão superficial ou interfacial é o trabalho que é preciso para elevar a área de superfície entre duas fases, interface de uma unidade em um processo considerado isotérmico e irreversível. Diferentes autores explicam a tensão superficial como energia livre por unidade de área e, portanto, essa tensão pode vir a ser expressa como força por unidade da área. É importante compreender que os minerais adquirem uma carga elétrica de superfície ao terem suas ligações químicas quebradas na fragmentação, provocando assim o aparecimento de um gradiente de tensão superficial de superfície. Relembrando que minerais possuem ligações iônicas, covalentes e metálicas ou ligações moleculares. As partículas dotadas de ligação superficial fortes precisarão interagir como meio com o objetivo de baixar os níveis de energia livre na superfície. Essa ânsia de minimizar ou diminuir a energia caracteriza as partículas a serem hidrofílicas. No caso das partículas que possuem ligações de natureza molecular na superfície, que não mais fracas, por aproximarem do seu estado de equilíbrio, são hidrofóbicas e não têm tanta afinidade com a água. Em outro termo, em um líquido, todas as moléculas agem entre si, influenciando a atração ou repulsão mútua, e assim essas forças entrarão em equilíbrio entre si dentro do líquido, tendo como resultante igual. A tensão superficial é influenciada pela concentração do soluto, o uso dos sais e bases, sem considerar o hidróxido de amônio, aumentando a tensão superficial em relação à água. Já a grande parte dos surfactantes, álcools, carboxilatos, sulfatos, sulfanatos, aminas e sais quaternários de amônio diminui a tensão superficial, enquanto os tios compostos não afetam de forma significativa, tendo um acréscimo desprezível. Tensão superficial e sua influência na interação partícula-bolha. Para o processo de flotação, a hidrodinâmica e a cinética compõem o sistema da separação dos minerais, como, por exemplo, o movimento das bolhas e partículas e energia mínima de colisão, que é necessária para eliminar a camada líquida de água que as separa. Dessa forma, ainda que os requisitos hidrodinâmicos e cinéticos sejam implementados e manipulados no sistema, a importância desses efeitos é garantir sua real eficiência na separação dos minerais. As partículas devem colidir com as bolhas. O filme de separação na interface partícula-bolha deve ser o mais fino possível e romper durante o tempo de colisão,
formando o agregado. O agregado partícula-bolha deve ser resistente e estável no surfactante o suficiente para permanecer intacto no equipamento de flotação até a retirada da espuma. A adesão das partículas bolhas só é possível graças à hidrofobicidade, ou seja, quanto mais hidrofóbico é uma superfície mineral, maior é a intensidade das forças de adesão que garantem a estabilidade do conjunto bolha-partícula no decorrer do fatores que estimulam a colisão partícula-bolha. A colisão entre a partícula-bolha está vinculada à hidrodinâmica do sistema e ocorre quando algumas partículas minerais se chocam em uma bolha que compõe o sistema. Daí que se iniciam as interações físico-químicas e dessa forma são separadas dos demais subprodutos dos minerais que não irão fazer vínculo. Essa etapa do processo acontece com alguns fatores físicos: tamanho da bolha, densidade da partícula, densidade da polpa, viscosidade da polpa, velocidade relativa da partícula bolha, tamanho da partícula principal. A colisão é estimulada também por forte agitação do sistema, maior diâmetro das partículas e maior densidade das partículas e menor tamanho das bolhas.